Shalom, querido, shalom. Mais um vídeo hoje, né? Passa um tempão fora e quando vem já é 2 no dia. Ainda vai ter mais um. E já quero dizer que esse vídeo vai ser bem objetivo, bem claro, porque eu tô bem gripada, bastante tosse e sem voz, né? E eu ainda tenho mais um vídeo para fazer, então esse vai ser bem objetivo, amém? Mas com muita alegria no coração, com muita gratidão ao Pai, porque estamos entrando em mais um mês. Um mês de Elul, né? Um mês do eu sou do meu amado e meu amado é meu, e isso é tremendo. E é dessa forma, né? Declarando isso, declarando que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É dessa forma que nós vamos encerrar mais uma estação, porque esse é o último mês da estação do verão, né? Então, encerrando esse mês, a gente encerra esse tempo de guerrear, de avançar, de conquistar novos territórios. E daí a gente volta pro descanso, né? Pro renovo, outono, folhas caindo, depois inverno, novos projetos. Mas agora a gente vai se apegar ao mês de Elul. Bom, conta essa história, né? E eu não vou entrar muito nisso, porque todo ano eu falo, então qualquer coisa você assiste lá no vídeo passado, mas conta essa história, que é nesse mês que o rei está no campo. Daí, queridos, assim, a gente não pode levar isso como, Deus é inacessível e somente nesse tempo. Não. Deus é extremamente acessível, o véu foi rasgado, nós temos livre acesso. Porém, queridos, cada característica de mês é um tempo potencializado, ok? Vamos lá, tudo que eu vivi em Ave, né, o mês que encerrou, eu não posso viver em outro tempo? Eu posso viver, mas nesse tempo de Ave existe uma potência, existe uma liberação maior. E é só isso. E isso é bom, né? Porque a gente vai olhando as características daquilo que Deus liberou, daquilo que Deus revelou, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, de como atuar, de como vencer, de como crescer, de como prosperar. O mês de Elul, ele é conhecido como o mês da Techuvá. Olha que tremendo, né? É o mês de alegria para mim, né? Que tem esse ministério como nome. É o mês da Techuvá. Por quê, queridos? Porque a gente começa, né, a estação do verão, vamos conquistar, vamos conquistar, vamos conquistar. Mas não existe conquista maior, queridos, do que olhar para nós mesmos e podermos reconhecer se a gente tomou caminhos errados, se a gente se perdeu, se o rei está no campo e a gente não está no campo, né? Porque às vezes a gente fala assim, é o tempo que o rei está no campo, e nós estamos aonde? Né? Nós estamos juntamente com o nosso amado, com o amado da nossa alma, ou a gente está em outros lugares, né? Porque não basta ele está acessível, nós precisamos estar no lugar certo. E o mês da Techuvá, né, que é esse mês de Elul, fala acerca disso. Fala acerca de eu me policiar, de eu analisar os meus caminhos, de eu ver se realmente eu estou trilhando esses caminhos que o Senhor tem para a minha vida. O mês de Elul é o 6º mês do calendário hebraico. E quando a gente fala de 6, a gente está falando de homem, né? E isso pode ser tanto do homem na sua natureza carnal, perdão, queridos, como pode se falar do homem da sua natureza humana. E como que nós estamos? Nós estamos posicionados como homens que temos uma natureza humana, mas estamos juntamente com o Senhor, né? Vivendo para com o Senhor. Ou nós estamos como homens, vivendo dentro de uma natureza carnal, vivendo dentro dos princípios humanos, carnais, da humanidade caída. Como que a gente se analisa nesse tempo? Queridos, nesses dias o Senhor tem falado muito comigo acerca de que lado nós estamos. Como assim? Vamos lá, se você, nesse período, né, eu fiz o vídeo aí um pouco antes, falando acerca do propósito que a gente vai iniciar, né, e daqui a pouquinho já vem o vídeo do primeiro dia do propósito. Mas vamos lá, você está se analisando, está
está fazendo esse processo de techuvá, desse caminho, trilhando esse caminho, e você encontra faltas em você, falhas, pecados, sejam de natureza carne ou sejam de natureza emocional. De que lado você fica? De que lado eu fico? Eu me posiciono para chegar diante do Senhor e me justificar, né? Senhor, olha, vou no campo, né? Conversar com o rei que está no campo. E daí eu vou lá no rei e falo, olha, rei, eu identifiquei isso aqui em mim. Eu identifiquei mentira, engano, inveja, competição, dolo, sei lá, né? Eu identifiquei carne, fofoca, glutonaria, sei lá, eu identifiquei algo em mim. Mas olha, Senhor, eu quero te dizer que isso só está em mim porque meus pais pecaram. Isso só está em mim porque meu marido ou minha esposa fez e ativou isso em mim. Isso só está em mim porque o irmão da igreja, porque o pastor da igreja. Isso eu mostro que eu estou do lado do pecado. Mas eu também posso chegar no rei e falar assim, Senhor, olha, eu identifiquei o mesmo pecado. E eu quero confessar. E eu quero me arrepender. E eu estou do lado do Senhor contra essa natureza pecadora. Eu estou do lado do Senhor contra o pecado. Eu estou do lado do Senhor contra a maldição. Então, dentro desse período de que o rei está no campo, do Elu, eu sou do meu amado. Como que você está? Né, queridos? Porque quantos adultérios existem debaixo de palavras de amor? Né? Eu te amo, você é único, você é única. Naquele momento, né? Porque fora dali está vivendo no adultério. E quantas vezes a gente também fala para o Senhor, o Senhor é o único. Mas na verdade nós temos outros deuses, nós temos outros amores. Nós temos, cultuamos outros deuses, e eu não estou falando aqui de imagens de escultura. Eu estou falando de, olha, eu cultuo o meu sentimento, eu não abro mão dele, eu cultuo a minha raiva, eu cultuo a minha amargura, eu cultuo, né, tantas outras coisas. E daí eu posso até declarar, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Mas na verdade, o rei está no campo sondando os corações, sondando quem está lá. Quem está lá no campo juntamente com ele? Quem está comprando essas questões? Quando a gente olha, queridos, acerca do 6º mês, a gente vê que aconteceram algumas coisas nesse período. Primeiro, Ezequiel 8 fala acerca do 6º mês dentro de um processo de santificação. O profeta Ezequiel se levanta para denunciar a idolatria do povo de Israel. E daí, houve uma denúncia. Qual é a postura? Moisés subiu no monte segundo as tábuas da lei nesse período. E daí houve uma denúncia de pecado. Qual é a decisão acerca dessa denúncia? Volto lá. De que lado eu estou? De que lado você está? Então, é o mês de Elul. Mas é o mês, queridos, de nós nos analisarmos. Findou o verão. A gente está algumas pessoas aí estão num propósito acerca do verão, né? E tem um texto, né, que fala, deixa eu achar aqui. Senão eu vou falar. Deixa eu ler o texto certinho. Jeremias 8:20. Deixa eu só pegar uma parte certinha aqui. Assim passou o tempo da colheita, acabou o verão e nós ainda não estamos salvos. Então eu posso olhar esse mês de Elul e falar assim, poxa, acabou. E o que eu fiz? Né? Como foi a minha postura? Eu realmente estou andando dentro daquilo que o Senhor tem declarado, dentro daquilo que o Senhor tem feito, dentro daquilo que o Senhor tem liberado?
o verão findou, né? Quando esse texto fala, esse texto de Jeremias fala, findou o verão, está falando exatamente desse tempo, é o último mês da estação, é o mês de Elu, findou. O tempo encerrou. E como que a gente vai encerrar? A gente vai encerrar dizendo, como Jeremias diz assim, olha, findou, acabou e a gente ainda não está salvo, a gente ainda está cheio de problema, a gente ainda está cheio de ferida, a gente ainda está cheio de amargura, a gente ainda está cheio de contaminações. Ou a gente pode dizer assim, olha, findou o verão. E muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa foi salva, muita coisa foi transformada. Então, voltando, né? Esse é o mês da Techuvá. Esse é o mês do retrocesso, porque é o mês que antecede Yom Teruah, que antecede Yom Kippur e que antecede Tabernáculos. As últimas 3 festas, as grandes festas do ano bíblico. Yom Teruah anuncia, né? É a festa das trombetas. Anuncia a vinda de Jesus, é o som do despertar. Desperta, Jesus está voltando. Depois disso vem o dia da expiação, que a gente já falou sobre isso no vídeo anterior, que é eu tô posicionado, eu recebi a expiação, e na mesma medida que eu recebi o perdão, eu dou o perdão, eu me perdoo, eu saio da culpa, eu perdoo meus irmãos, e tudo isso é feito dentro desse processo da Techuvá. Como você está? Queridos, nós estamos na metade do ano bíblico. Na metade. Né? Encerrando aqui, já foi a metade do ano. Como é que você está? Como que você tem vivido? Os ciclos de Deus, o que tem sido para você? Tem sido uma base de conhecimento? Tem sido uma base de crítica? Tem sido uma base de dúvida? Ou tem sido uma base de transformação? Ou tem sido uma base de, meu Deus, que oportunidade tremenda que o Senhor está me dando. O Senhor está me dando uma oportunidade de Megelu, estar no campo com Ele, Queridos, vamos lá. O nosso Pai, Ele se manifesta de muitas formas, né? Como Criador, como Senhor, como Juiz, como Rei. Ele se manifesta de muitas formas. E como que um escravo, porque para ser senhor, ele é senhor de pessoas compradas. Como que um escravo, no bom sentido, não veja pelo sentido ruim, como que ele se apresenta diante do Senhor? Quero que você analise aí. Geralmente ele chega de cabeça baixa, né? Eu estou diante do meu dono. De cabeça baixa, tom de voz baixo, simplesmente para cumprir ordens. O Deus juiz. Como que eu me apresento? Quando eu me apresento diante de um tribunal, tem toda uma questão da formalidade. E esse mês é o mês que o Senhor está no campo. Como que é no campo, queridos? No campo eu posso sentar e conversar e brincar e me expor do jeito que eu sou. Não tem o medo do Senhor, não tem a formalidade e até mesmo a insegurança, o temor do juiz. Não. No campo eu posso expressar e compartilhar e pedir conselhos e pedir direções e falar, Senhor, olha, eu tô assim, olha, o verão tá findando e essa área da minha vida ainda não tá salva, mas dá tempo, porque falta um mês. Dá tempo, me dá uma estratégia nesse tempo, me dá uma estratégia nesse mês, me conduz a isso, me conduz a essa vitória, me conduz a essa direção específica. Sabe? Então é uma oportunidade única que o Senhor está nos dando nesse período, queridos. Me mostra, Senhor, me mostra quais são as áreas, nesses 30 dias, Senhor, quais são as áreas que ainda não estão salvas na minha vida? Quais são as áreas que precisam desse processo? Queridos, eu não estou falando de salvação para a eternidade. Não estou falando disso. Eu estou falando de resgate, eu estou falando de áreas da nossa vida que ainda estão aprisionadas, áreas da nossa vida que ainda estão no lamaçal do pecado, áreas da nossa vida que ainda estão aprisionadas em fortalezas, áreas da nossa vida que estão fortalecidas, endurecidas pela falta de perdão, pelo orgulho, pela soberba, pelo medo, pela insegurança.
áreas da nossa vida que estão debaixo de ansiedade, de depressão, de medo, de pavor, de doença, de escassez. Senhor, olha, essa área da minha vida ainda não está salva. Me mostra, nesses 30 dias, me mostra como findar o verão e tá com tudo pronto, tudo resolvido. O Senhor está no campo. O Rei está no campo. O Rei está em meio... A gente gosta, e eu já usei várias vezes imagens do Rei está no campo, que é imagens de campos florais, né? Porque isso fica mais romântico. Mas o tema que o Senhor me deu pessoal para esse ano foi florescer para frutificar. E o Senhor me disse assim, que nós não florescemos somente para dar flores, porque nós não somos árvores ornamentais. Nós florescemos para dar frutos, porque nós somos frutíferos diante do Senhor. E é essa imagem que eu quero trazer. O Rei está no campo, não num campo de flores. O Rei está num campo de colheita. A colheita se fala sobre expansão de território, porque eu posso tirar um percentual maior da semente para plantar mais. O Rei está no campo, olhando toda a colheita. O que o Senhor tem hoje para colher? Vamos levar para um outro lado aqui, porque a gente fala somente da nossa colheita, né? Mas o que o Senhor tem para colher na nossa vida nesse período? Quais são os frutos que estão saindo de nós, que o Senhor vai usufruir? O Rei está no campo. O Rei está no campo, queridos, para nos alinhar. O Rei está no campo para nos consertar. O Rei está no campo para nos amar. O Rei está no campo para nos curar. O Rei está no campo para que a gente termine esse mês, para que a gente termine essa estação, para que a gente feche a metade desse ano com uma outra mentalidade, com uma outra posição. Sabe, com força, com destreza. E falando em força e destreza, a tribo que está ligada a esse mês é a tribo de Gade. Deixa eu achar um texto aqui. 1 Crônicas 12:8 diz assim: Gade são homens corajosos, que aproximaram de Davi na fortaleza no deserto, homens treinados para a guerra, que sabiam manusear escudos e lanças, cujo rosto eram como o rosto de leões e que eram velozes como gazelas das montanhas. Então a tribo que está ligada a este mês são os gaditas, os caras de leão, homens que se posicionaram para terem a identidade do Messias, o leão da tribo de Judá. Homens adestrados para guerrear. Queridos, não sei se vocês lembram que a gente fala da estação da primavera, porque a Bíblia fala, né, que a estação da primavera é a estação da guerra, mas que há um tempo atrás o Senhor me disse que todas as estações têm guerra, porque nós guerreamos para executar, nós guerreamos para conquistar, nós guerreamos para descansar e nós guerreamos para estabelecer novos projetos. Nós guerreamos em todas as estações. Guerras diferentes, mas são guerras. E a gente termina esse mês com o Senhor liberando a unção dos caras de leão, adestrados, ágeis como gazelas. E eles têm... deixa eu achar aqui. Nossa, só porque eu falei, não sei onde eu coloquei. Eles estão debaixo de decretos, né? E o decreto de Jacó, de Israel, para eles, que está em Gênesis 49:19, diz assim: quanto a Gade, seu pai, diz assim: uma tropa, e tropa é a marca, né? É o estandarte de Gade, o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Então, o Senhor está dizendo assim, olha, tem guerras.
tem guerras, uma tropa vem, mas o final é de vitória para o meu povo. Então, eu não sei o que você tem passado até aqui, mas nesse tempo o Senhor libera sobre nós a unção dos caras de leão adestrados, ágeis, porque é o fim da estação. Então talvez nessa estação, tropas e tropas, guerras e guerras vieram contra mim e contra você. Mas nós estamos agora no final e o Senhor está dizendo, o final, a vitória é de vocês. Existe um final, existe um fim de tudo. Queridos, nós vivemos os ciclos de Deus e todo o ciclo tem início, meio e fim. Nós não vamos permanecer em ciclos de destruição, em ciclos de derrota. O Senhor libera sobre as nossas vidas unção para conquistarmos, unção para vencermos. Então, nesse mês, o Senhor não está somente liberando essa unção que estava sobre Gade para nós vencermos somente esse mês. Mas o Senhor está liberando para que a gente comece bem. E não tem guerra maior, queridos. E eu comecei esse assunto por causa disso. Porque a gente quer conquistar muitas coisas externas. Mas não tem guerra maior do que conquistarmos internamente. Não tem guerra maior do que mudanças de mente, do que quebras de estruturas que estão sobre nós. E esse é o tempo para isso. E o Senhor nos faz fortes para conseguirmos vencer essas coisas. Então, junta tudo isso aí na sua estrutura, junta tudo isso aí na sua caminhada, sabe? E se posicione, queridos. Não chegou ao fim. Talvez você tenha tido tantas guerras nesse ano, e eu tenho escutado muitos relatórios de muitas guerras. E talvez você esteja enquadrado nisso, tantas guerras que você pensa assim, eu tô cansado, vamos deixar para o próximo ano. Não, não é o fim. Não é o fim, ainda há tempo. Ainda há tempo, porque as guerras vêm para nos distrair, para nos tirar, para nos roubar. Mas o Senhor vem com unção para nos estabelecer. O Senhor vem com unção para nos alinhar. O Senhor vem com unção para nos levantar, para nos fazer prosperar em toda e qualquer coisa. Então não retroceda. Não se desestruture. Não se perca naquilo que o Senhor tem para fazer. E se você se perdeu, vamos voltar ao mês de Elul? É o mês onde o rei está no campo. Se você se perdeu, se você se distraiu, se as guerras te tiraram do foco, aproveite esse tempo e volte. É o mês da Techuvá, volte. Comece de agora para frente, se arrependa, peça perdão por esses meses perdidos e volte. Se prepare para as festas que vão acontecer, se prepare para Yom Teruah, se prepare para Yom Kippur, se prepare para tabernáculos. Volte, esteja novamente posicionado, focado, restaurado, restaurada. Volte, faça a Techuvá. Fala, Senhor, olha, eu estou voltando. Senhor, eu me perdi, eu desanimei, eu cansei, eu perdi guerras, eu baixei guarda, mas eu estou de volta. Tem muita coisa para ser feito, queridos. Muita coisa para ser feito na sua vida, na minha vida, muita coisa para ser feita na igreja de Jesus, muita coisa para ser feita para a volta de Jesus, muita coisa para ser feita. Não pare, não retroceda, não desanime em nome de Jesus. Queridos, eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui, eu sei que o vídeo está curto, mas eu não quero nem ir além do que o Senhor falou e nem a quem. E eu creio que o tempo é para isso. Sabe, a palavra do Senhor para este mês é volte. A palavra para o Senhor para este mês é corrija, conserte. Olhe essa questão do rei estar no campo, mas olhe acerca dessa perspectiva. Não é um campo de flores, é um campo de frutos, é um campo de colheita. Se o rei está no campo, no tempo da colheita, é porque agora chegou o tempo onde ele vai colher. E ele vai colher aquilo que está saindo de mim e de você. Se talvez os frutos que estão saindo de mim e de você não sejam frutos bons, então é o tempo da Techuvá. Volte, volte,
esteja com o rei. Se o rei está no campo, esteja com ele. Senhor, olha, esse fruto aqui não é legal. Não deveria ter deixado nascer. Eu deveria ter matado essa raiz lá no início. Me perdoa. Me ajuda a consertar. Eu quero terminar o verão salvo nessa área. Senhor, olha, esse fruto aqui também não é legal. Olha, Senhor, mas tem esse fruto aqui que é bom e que eu quero te entregar como aroma suave. Que ele seja agradável ao Senhor. Então é um tempo de posicionamento. Que o Senhor seja sobre você. Que nessa viração do dia, nessa viração do mês, onde nós comparecemos diante do Pai, apresentando a Ele as nossas ofertas, alguns apresentam dízimos, primícias, que tudo isso suba diante do Senhor de uma forma agradável, como frutos de obediência, de gratidão, de entrega, que isso gere, mova ao mundo espiritual em memórias e libere sobre a vida de cada um de nós bênção, unção, chaves preciosas para atuarmos nesse mês. Que você tenha um coração quebrantado, contrito, pronto para ser moldado, corrigido, estabelecido pelo Senhor. Que o Senhor encontre no seu coração lugar para crescer. Que o Senhor encontre no seu coração lugar para ampliar. Que o Senhor encontre no seu coração quebrantamento para transformar, para mudar. E que nesse mês de Elu, você esteja no campo juntamente com o Senhor. Que você esteja usufruindo da presença. Que você esteja no campo entregando os seus frutos, colhendo os seus frutos, estando com o Senhor, buscando, recebendo dele estratégias de como avançar, de como crescer, de como ser curado, de como ser salvo. E que ao encerrar, queridos, esse tempo, ao encerrar esse mês de Elu, a gente possa dizer, encerrou o verão. Encerrou mais um mês. Encerrou a metade do ano. E nós não estamos, como Jeremias, nós estamos salvos. Que o Senhor possa encontrar lugar no seu coração para isso. Que cada dízimo, primícia, oferta, apresentado diante do Pai agora, seja levantado, suba aos céus ao som do chofar e libere do céu sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre tudo aquilo que você representa nessa terra. Libere a presença do Pai. Libere a provisão do Pai. Eu te abençoo para viver um tempo profético abundante no Senhor. Eu te abençoo para que você cresça e prospere. Eu te abençoo para que você esteja no campo com o Senhor. Eu te abençoo para você viver a techuvado, Pai, para você fazer esse caminho de retorno. Eu te abençoo para você se enxergar como o Senhor te enxerga. Eu te abençoo para você estar do lado do Pai, contra toda e qualquer situação que te afasta dele. Que os céus se manifestem sobre você e sobre a sua casa. E que você tenha uma vida abundante e poderosa no Senhor. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.